Um time está mais leve e o outro está mais pressionado. Só que nessa hora de clássico, iguala tudo, é ou não é? Bom, o que é que o Memphis ainda não fez e o que o Crespo ainda não viu? Eu vou falar para você. O São Paulo deve ter a mesma formação nesse clássico majestoso daquele time que empatou com o Red Bull Bragantino na última rodada. Assim sendo, Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cédric, Bobadilha, Marcos Antônio e Enzo Dias, Oscar, Luciano e André Silva, que fez os 2 gols do time do São Paulo naquele empate contra o Red Bull Bragantino. O Corinthians, por necessidade, Mateuzinho está suspenso, deve ter, e aí é para ficar de cabelo em pé, Félix Torres, improvisado como lateral direito. Se isso se confirmar, Hugo Souza, Félix Torres, Kaká, Gustavo Henrique, que está de volta, e Matheus Bidu, Ranielli, José Martínez, André Carilho e também o Rodrigo Garro. Lá na frente, o Romero e o Memphis Depay. Aliás, vamos começar por aí. O que é que o Memphis não fez ainda? Ele não fez gol em clássico contra rivais aqui do estado de São Paulo. Foram 9 clássicos até agora, nenhum gol e 4 assistências, 2 contra o Palmeiras, 2 contra o Santos. Contra o São Paulo nada, perdeu os 2 jogos que fez, 3-1, Campeonato Brasileiro de 2024 e o Paulistão de 2025. Então, o 10º clássico, essa é a chance dele de tentar melhorar os números, né, contra os rivais aqui do estado. Hernan Crespo, o que é que ele não viu? Ele não viu o Morumbi lotado num clássico. Por quê? Porque quando ele dirigiu o Tricolor na primeira vez, estávamos vivendo a pandemia de coronavírus, então estádio vazio. Então, mais de 50 mil pessoas, Hernan Crespo vai ter o privilégio de acompanhar essa pressão e esse apoio que a torcida faz, mas a torcida que está cobrando bastante do time do São Paulo. O São Paulo vem numa sequência muito ruim. Já são 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. São 4 derrotas, Mirassol, Bahia, Vasco e Flamengo, e um empate contra o Red Bull Bragantino. O Corinthians ganhou o último jogo, fez 1-0 contra o Ceará fora de casa. Importante vitória, gol do Thales Magno. Só que vinha de uma sequência, igual o São Paulo, de 5 jogos sem vencer, 2 derrotas e 3 empates em 2025. E o Corinthians tem ainda um tabu enorme, não vence jogando no Morumbi há 2 anos e meio. O último jogo, claro, perdeu por 3-1 debaixo de chuva, 1 hora de atraso. Agora não deve ter chuva, mas deve ter um bom futebol. Momento Charcutaria Maturar para você.